Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou M. Souza 081. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, sua vida e a minha também, rapaziada. Chegou a hora das considerações finais, né? Eu gravei um vídeo dando as minhas expectativas sobre essa viagem pela Estrada Real e agora eu vou comparar aquilo que eu tinha de expectativa com o que eu encontrei lá, né? E eu lembro que o porquê da Estrada Real, todas aquelas perguntas, né? Eu continuo mantendo a mesma posição sobre o porquê da Estrada Real. Ela é realmente uma estrada desafiadora, uma estrada que ela é única, ela é realmente única. Tanto é que ela é a maior rota turística hoje do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ela se mostrou, devido à época de chuva, bem dificultosa. Alguns momentos e alguns trechos bem complicados. Eu esperava e encontrei pessoas maravilhosas pelo local. Aprendi bastante da cultura local, que é uma coisa que realmente é diferente, porque você tem o tempo áureo dessas pequenas vilas, desses vilarejos, e ao longo do tempo foram esquecidos, porque acabou a rota, e depois se criou a Caminho Novo, e depois viraram cidades, acabou a realeza, acabou toda essa questão e as cidades acabaram esquecidas, né? Então, a história ela é bonita e triste ao mesmo tempo quando você escuta das pessoas que são enraizadas nessas cidades. São das pessoas que têm tradição familiar nas cidades e vê a degradação. Ela vai ficando esquecida, sem oportunidades. Sobre as dificuldades eu encontrei várias, principalmente por ser a estação de chuva, chovendo muito, muita dificuldade, muita lama. Uma hora era uma lama, até a região de Carrancas era uma lama mais areienta, que não grudava tanto no pneu da moto, devido à extração de minério daquela região. A poeira é bem diferente. Já do sul, bem sul de Minas, ali de Carrancas para frente, muda bastante. Depois, quando você pega trecho São Paulo e Rio, aí ela praticamente se torna pavimentada com bloquete ou com estradas de terra cascalhada. Lembro que eu falei que a Royal Enfield ia aguentar, aguentou muito bem, mas eu tinha algumas preocupações. Dentre elas, se a moto ia bater fim de curso por causa do peso, do meu peso mais bagagem, devido às condições extremas, porque uma coisa é você ver vídeos do pessoal lá da Índia subindo o Himalaia com a moto e vídeos de outras pessoas fazendo determinados trechos, e você pegar a realidade nua e crua que a gente encontra numa estrada de terra no sul de Minas, que é mesmo pavimentada com fluxo de caminhões, com muita costela, com muito lamaçal, quando chove vira brejo, e a moto assim foi perfeita, não bateu fim de curso nenhuma vez, não arregou nenhuma vez a moto. Ela meiou o motor de água em determinadas poças, chegou a tampar o escapamento, e é realmente como eu vejo nos vídeos lá da Índia, os caras entram e saem com ela sem dificuldade. Talvez, repetindo, numa época de chuva, eu colocaria os pneus mistos, porque ela sambou bastante nos trechos com a lama mais lisa, uma lama ali bem já do sul de Minas, aquela lama de terra que gruda no pneu, então vai grudando e vai se tornando cada vez mais liso. Talvez só isso. No mais, a moto se comportou super bem. Eu posso dizer que ela nem chegou a forçar. Ela não forçou, eu não tive que esgoelar a moto nenhuma vez. A moto foi super de boa, é muito torque. Sobre viajar sozinho, com certeza viajar sozinho foi um diferencial nessa viagem, na expedição. Por quê? Se eu tivesse com outra pessoa, talvez no primeiro dia eu já teria abortado a Estrada Real e feito pontualmente, porque as estradas foram muito castigadas, e aí sempre que você está com alguém, rola aquela preocupação, se a pessoa vai se dar bem, se você tem tanto que se preocupar contigo quanto com a outra pessoa. No meu caso é sempre assim, não importa quem tem mais experiência ou não, ou quem é novato ou não, o que importa é que a gente tem que se preocupar com o irmão de estrada, né? Se ele vai ter mais dificuldade, porque eu, por exemplo, tenho às vezes facilidade em um determinado tipo de terreno e dificuldade em outro. Isso pode acontecer com as pessoas. Então, devido a essa preocupação, talvez eu teria abortado os caminhos de terra. Eu acho que eu fiz a escolha certa, foi uma limpeza muito grande, mental e até espiritual, por que não dizer, que faz a gente pensar bastante na vida.
vale a pena esse caminho. Como eu havia dito, o que esperar nos vídeos, eu acho que eu consegui documentar grande parte daquilo que eu queria passar para vocês, que é o caminho em si, como ele é feito, como que você vê o marco da Estrada Real. Eu acho que dentro do meu conhecimento, aquilo que eu conseguiria transmitir para vocês, eu acho que eu fiz com o maior carinho. Espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para outras pessoas que querem fazer o caminho. Eu sei que não fiz turismo nas cidades, porque o foco era documentar a Estrada Real, e eu consegui grande parte dela, alguns trechos que estavam interditados, uns devido à chuva, e outros porque realmente já estão interditados. Eu não fiz, mas são trechos pequenos, como eu já disse em vários vídeos, né? Trechos de 13, 15, 18 quilômetros. E aí você sai de um ponto e entra em outro e dá sequência na viagem. E para finalizar as minhas considerações, eu quero falar um pouco das condições, né, da estrada, se tratando do Instituto Estrada Real. Eu creio que esse instituto e os governantes de forma geral deveriam olhar mais para esse caminho que é a Estrada Real, porque explora-se o turismo, e com o turismo a gente consegue gerar o comércio dessas pequenas vilas que muitas vezes estão sendo esquecidas. A gente vai conseguir movimentar mais, ter mais orgulho da história do povo brasileiro, da história dos tropeiros e bandeirantes, dos extratores de minério, porque a gente aprende na escola. Eu falo porque quando eu estudei a história do Brasil, eu aprendi sobre a Estrada Real, eu tive a oportunidade de vivenciá-la, de sentir um pouquinho do que eles sentiram, que é praticamente nada, você imagina. Mas eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho, os governantes, cuidar melhor da estrada. Eu vou dar um exemplo. Antes de Pequeri, que é cuidado por uma mineradora, se não me engano, o pessoal tem limpado a estrada, eu entendo, eles limpam, colocam os pedriscos, porém eles estão empurrando os marcos, e os marcos estão ficando tampados, e isso não está sendo fiscalizado. Outros pontos a gente não consegue encontrar os marcos, porque foram arrancados por um motivo ou outro. Ou seja, não está tendo uma fiscalização para dar condição, porque não adianta te dar um mapa se você não tem condição de localizar os marcos. Outro ponto, todos os marcos são numerados. Então você confere se você está no marco certo pelo mapa. Mas aí o que acontece? Seja por qual motivo for, por falta de educação de quem passou por ali e arrancou, ou porque saiu mesmo com o tempo, uma chuva, alguma coisa, mas não tem fiscalização, você não tem como identificar. É lógico, você tem uma sequência, quem consegue, entende um pouquinho de navegação, consegue estar se situando. Mas imagina uma pessoa que não tem experiência, pode passar um aperto na estrada por isso. Então acho que deixo aqui a minha crítica construtiva para governantes e fiscalizadores da Estrada Real, que deem mais atenção à Estrada Real, porque tem pontos que realmente estão sem sinalização. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Para mim foi uma viagem maravilhosa, inesquecível. Tem as outras rotas da Estrada Real, Caminho Novo, a Rota dos Diamantes, que eu pretendo fazer. O passaporte vale por 10 anos e eu pretendo fazer sim. Porém eu tenho prioridades aí a serem escalonadas antes de dar continuidade. O foco principal era a Rota do Ouro, Caminho Velho. Grande abraço a todos, valeu por quem curtiu, por quem acompanhou essa saga, mandando boas energias, mandando boa sorte, dando dicas. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram no meu canal e dando sua contribuição. Grande abraço, pessoal. Valeu, fui! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.